Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava na companhia de uma amiga numa lanchonete ali mesmo no bairro. Aos sábados, o pessoal servia feijoada e tinha um grupo de pagode que ficava tocando a tarde toda. De vez em quando a gente ia ali numa turminha. E nesse dia especificamente, estávamos eu e essa amiga e tudo estava tão divertido. Aliás, tinha mais gente do que o habitual. Aí de repente, do nada, eu voltando do toalete, acabei topando com uma pessoa que eu já não via há muito tempo. Era o Paulo. O Paulo morava na rua de casa. Só que depois que se casou, tinha se mudado dali. Deve ter alugado uma outra casa para ele e a mulher, de modo que a gente nunca mais se viu. Apesar da sua mãe continuar morando ali no mesmo lugar. Éramos amigos, até porque crescemos juntos. Fizemos parte da mesma turma. Eu fiquei até surpresa quando vi. Porque já fazia mais de um ano, acho que um ano e meio, que a gente não se via nem se falava. Nos cumprimentamos. Eu perguntei o que ele estava fazendo ali, até porque tanto tempo que a gente não se topava. Perguntei da sua mulher. No que ele respondeu assim, na bucha: separei. Sério? Ué, mas quando foi isso? Semana passada. Quer dizer, a gente já não andava se dando bem, né? Já fazia muito tempo. Brigava todo dia. Aí, de repente, enfim. Olha, aquilo para mim foi realmente uma surpresa. Segundo ele, fazia mais de uma semana, desde que tinha separado, que ele tinha voltado a morar na casa da mãe. Ele também quis saber da minha vida. Se eu estava namorando alguém, se tinha casado. Para resumir, no fim, eu chamei para se reunir a gente, a mim e a minha amiga, e ficamos ali conversando. Olha que tarde divertida que passamos juntos. Até dançar a gente dançou. Olha, não vou negar, me senti atraída por ele. Cheia de segundas intenções. Até porque o Paulo sempre foi um cara, assim, de muita presença. Sabe aquela pessoa que chama atenção? Alto, forte, moreno. Sabe o tipo de homem que mexia comigo. Aliás, apesar de termos crescido praticamente juntos ali na rua, de termos feito parte da mesma turma, nunca chegou a acontecer nada demais entre nós. Apesar de que, não nego, eu sempre o achei um cara bonito. Sempre tive vontade de ficar com ele, verdade seja dita. Até que não me perguntem por quê, nunca aconteceu nada entre nós. Pelo menos até aquele sábado. E eu digo isso porque, para minha alegria, naquele dia acabou rolando. Ele sentiu que eu estava dando abertura e, no meio de uma dança, acabou me dando um beijo na boca. Eu naturalmente correspondi. Acabamos saindo juntos, dali da feijoada, de mãos dadas, como se estivéssemos namorando. E no fim, tudo terminou num quarto de motel. Sabe, depois foi até interessante. Porque ele falou que sempre teve vontade de ficar comigo. Eu é que nunca tinha dado bola. Foi o que ele falou. Eu naturalmente retruquei. Mentira, Paulo. Eu é que sempre ficava tentando chamar a tua atenção. Você que nunca quis nada comigo. Aliás, ficou com várias meninas na minha frente, enquanto eu estava ali cheia de amor para dar. Depois você arranjou namorada, começou a namorar sério. Aí eu perdi a esperança. Olha, para se ver como são as coisas, né? No passado, pelo menos segundo o que ele me falou, ele tinha interesse por mim, do mesmo jeito que eu tinha interesse nele. Só que eu achava que ele não queria nada comigo.
E ele pensava a mesma coisa de mim. No fim, ele começou a namorar pra valer, ficou noivo e acabou se casando. Quer dizer, nessas alturas, já não estava mais casado. Tinha se separado, voltado a morar com a mãe. Pelo menos foi essa a história que ele me contou. E devia ser verdade mesmo, porque a partir daquele sábado, eu passei a vê-lo direto. Volta e meia, a gente se encontrava na rua. Ou eu o via passando de carro na frente de casa. Dali a algum tempo, uns dias, voltamos a ficar juntos outra vez. E tudo de novo acabou na cama. O pior é que bastaram aquelas 2 vezes que a gente ficou junto para esse homem começar a frequentar a minha cabeça dia e noite sem parar. Mas não ficamos só nessas 2 vezes, não. Depois disso, continuamos nos vendo. Até que um dia, eu fui bater lá na porta da casa dele. Tinha tentado um monte ligar para ele, mandar mensagem, mas ele não atendia, não retornava, de modo que fui lá, na casa da mãe dele, onde ele estava morando. Ela, naturalmente, que me conhecia minha mãe, só que estranhou o fato de eu estar ali e atrás do Paulo. Pelo jeito, não devia saber que eu e ele andávamos nos encontrando de namorico. Tanto que perguntou: o Paulo não tá, mas o que você quer com ele? Não, é que eu tentei conversar com ele pelo celular, mas ele não atendeu, não retornou. A senhora sabe onde ele foi? Olha, ele falou que ia se encontrar com a Leia. Parece que os dois marcaram de conversar. Saiu bem cedo. Leia era sua ex-esposa. Por isso que quando ela falou aquilo, eu fiquei pensativa. Na verdade, fiquei enciumada. Tanto que saí daquela casa meio de cabeça baixa, meio triste, só pensando que os dois talvez, sei lá, tivessem voltado. Quem sabe estivessem juntos até aquela hora. Sim, porque eu tinha ligado um monte, mas ele não atendeu, nem retornou as minhas mensagens. Será que tinha sido por isso que ele não atendeu? Porque ainda estava com ela? Aliás, eu fiquei ali me perguntando, por que será que tinham marcado de conversar? Será que estavam pensando em se reconciliar? Olha, nessas alturas, essa possibilidade já me entristeceu muito. Só a possibilidade dos dois acabarem se acertando, voltarem a morar juntos. Eu e o Paulo já tínhamos conversado sobre isso, e ele tinha me garantido que o casamento deles não tinha mais jeito. Eles viviam brigando, e naquela altura não tinha mais volta. Depois que a gente se encontrou naquela feijoada, que ficamos juntos, que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser em nós dois. Só dava ele no meu pensamento. Olha, fui para casa meio jururu, pensativo, já temendo pelo pior. Até que por volta das 9 horas da noite, ele me mandou uma mensagem. Pediu desculpas, disse que não tinha visto as mensagens e nem a ligação, porque tinha deixado o celular no carro. Eu então perguntei onde que ele estava e com quem. E confesso que pensei até que ele fosse mentir, inventar uma desculpa, não dizer que tinha ido se encontrar com a ex-mulher. Só que não. Para minha surpresa, ele foi sincero. Eu marquei de almoçar com a Leia. A gente ficou de se ver e de conversar sobre algumas coisas, sobre a separação, os móveis da casa e, enfim. Olha, fiquei aliviada, juro. Quer dizer, aliviada, mas nem tanto. Porque quem podia me garantir que não haviam tido uma recaída? Lembro que a certa altura eu perguntei:
Nossa, mas como você demorou? Tua mãe falou que você tinha saído cedo de casa? Eu passei lá para falar com você? À tarde? Você ainda não tinha chegado? No que ele imediatamente respondeu: sei, é que depois eu dei uma passadinha no bar do seu Carlos e... Enfim. Sério? Mas só agora você viu as minhas mensagens? A minha ligação? Olha, nessas alturas, eu acho que ele já tinha notado que eu tinha ficado ressentido. Meio bravo até. Que não tinha gostado nada de saber que ele tinha ido se encontrar com a ex. Tudo bem que a gente não tinha conversado nada sobre nós, sobre que tipo de relacionamento tínhamos, mas como andávamos ficando juntos direto, para mim, estávamos juntos para valer. Principalmente porque ele mesmo tinha dito que o casamento não tinha mais volta. Enfim, falei que queria vê-lo, que estava com saudade. Só que, para minha tristeza, ele me dispensou. Com jeito, de um modo sutil, mas de qualquer maneira, me dispensou. Olha, melhor a gente deixar para amanhã, Joyce, aqui. Sabe o que é? Eu tô meio cansadão e ainda tomei uns goles, né, lá no bar. Amanhã a gente se vê. Tudo bem? Olha, eu fiquei chateado e até meio desconfiado. Imagine, ele nunca tinha se recusado a sair comigo. Sempre que eu ligava, não precisava convidar 2 vezes. E aquela história de estar cansadão, sabe? Aquilo me deixou... Porque eu fiquei imaginando, o que será que ele fez para ficar tão cansado desse jeito? Ele falou que tinha passado no bar, que tinha bebido, sabe? Mas, sei lá. Olha, pelo modo como eu me senti, algo já me dizia que eu estava sentindo por ele era mais do que simplesmente uma atração. Nessas alturas, acho que já tinha voltado a gostar dele para valer. Só isso para explicar por que fiquei tão mal. Não apenas por saber que ele tinha ido conversar com a tal da Leia, mas por ele ter me dispensado quando eu falei que queria vê-lo. Enfim, de todo modo, os dias foram passando, a gente continuou se vendo, até que me deparei com uma situação que não tinha me passado pela cabeça que pudesse acontecer. Pelo menos não naquele momento. Já fazia quase 2 meses que a gente andava saindo. E eu confesso que já estava meio desconfiada. Mas uma coisa é desconfiar. Outra é ter a certeza. Mas aí, já com aquela suspeita, fui fazer um exame. E aí tive a confirmação. Eu estava grávida. E o filho, claro, era do Paulo. Olha, eu fiquei 5 dias com o resultado daquele exame na mão, criando coragem para lhe contar. Uma vez, cheguei a tirar aquele papel da bolsa, só que acabei guardando de novo, porque me bateu um medo de ele não receber bem aquela novidade. Até porque, ao que parecia, ele não tinha resolvido completamente a sua situação lá com a tal de Leia, sua ex-mulher. Até que achei que tinha passado da hora de ele ficar sabendo. Em vez de ligar, nesse dia, eu resolvi procurá-lo na sua casa, para dar a notícia pessoalmente, tremendo dos pés à cabeça. Bati na porta e veio a sua mãe atender. Ela me olhou daquele mesmo jeito esquisito como já tinha me olhado naquele primeiro dia. O Paulo tá em casa.
Mas... Só que não sei se ele vai poder te atender. Não, mas por quê? A Leia tá com ele conversando lá no quarto. Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora. O pior foi que ela falou aquilo, me mediu dos pés à cabeça e ainda perguntou: posso saber uma coisa? O que você tanto quer com meu filho? Por acaso está acontecendo alguma coisa entre vocês? Olha, eu nem respondi. Até porque ainda estava zonza de saber que a Leia, a ex-mulher dele, estava ali, os dois conversando no quarto. Apenas pedi que ela avisasse o Paulo que eu havia estado ali na casa dele querendo conversar, porque tinha uma coisa muito importante para falar. Que ela pedisse que ele me ligasse depois. Falei só isso e tomei o meu rumo. Olha, ninguém quer imaginar como eu me senti. Me deu um aperto no peito, uma sensação de desespero, uma vontade de chorar. Aquele pressentimento de que eu simplesmente não tive mais paz por saber que aquela mulher estava ali na casa dele. Sabe, me perguntando o que os dois estariam conversando, se é que estavam conversando mesmo. O fato é que não consegui conversar com ele naquele dia. Ele não ligou para mim e eu também não tive coragem de procurá-lo de novo. No dia seguinte, por conta daquela falta de contato, eu ainda preocupada, na verdade mais preocupada do que já estava, já antevendo um desfecho não muito feliz, liguei de novo. Eu na maior ansiedade. Ele não atendeu. Resolvi mandar uma mensagem. Ele novamente não respondeu. Liguei de novo e nada. Chamou até cair. Foi então que à tardinha resolvi procurá-lo de novo na sua casa. A mãe dele me recebeu com a mesma cara feia do dia anterior. E até demonstrou uma certa impaciência. Tanto que quando me viu perguntou: você de novo? Eu estou precisando falar com o Paulo, Nancy. Ele está em casa? E foi então que ela jogou aquele balde de água gelada na minha cabeça. O Paulo voltou para a casa dele. Lugar, aliás, de onde ele nunca devia ter saído. Voltou? Mas voltou como? Voltou como? Voltando. Olha, eu escutei aquilo e senti como se alguém estivesse me rasgando por dentro. Eu já estava prevendo. Eu já estava amargando aquele pressentimento, mas perguntei se ela tinha dado o recado para ele, que eu havia estado à sua procura no dia anterior. Ela disse que não, que tinha esquecido, e ainda acrescentou: escuta, por que você não deixa o meu filho em paz? Você não entendeu que ele está se acertando lá com a mulher dele? Nem respondi. Simplesmente baixei a cabeça e voltei para minha casa, completamente arrasada. Desabei na cama e chorei sem parar. Acho que mais de 1 hora. Nunca tinha chorado tanto na minha vida. Chorei do mesmo jeito que continuo chorando até hoje. Depois veio a confirmação. Eles tinham se acertado mesmo. Estavam juntos de novo. Como se precisasse de confirmação. Ele tinha voltado lá para casa dela.
naquele mesmo sábado em que eu fui lhe contar que estava esperando um filho dele. Fiquei guardando essa notícia só para mim. Fiquei com medo de procurar, de atrapalhar sua vida, de acabar estragando o pouco que havia entre nós. E no fim, amargurada, angustiada, não sei o que aconteceu aqui no meu organismo, mas acabei perdendo meu bebê. Aconteceu no meu serviço, no meio do expediente. E todo mundo ficou em polvorosa quando eu comecei a gemer de dor. Me levaram até o pronto-socorro, onde eu recebi a notícia de que tinha perdido o meu filho. Pudera. Passei tanto nervoso por conta da volta do Paulo com a mulher, que no fim, o pior acabou acontecendo. Ele nunca soube dessa gravidez. Tive medo de procurá-lo. Depois que soube que ele tinha voltado com a ex, deixei os dias passar para ver se eles realmente iriam ficar juntos. De repente se separassem de volta, aí talvez eu contasse, mas como não se separaram, até hoje ele não sabe. Achei melhor assim. Até porque a última coisa que eu quero é atrapalhar a sua vida. Jamais iria querer que ele ficasse com raiva de mim. E se eu contasse da minha gravidez, quem sabe ele se separasse de novo? Nunca consegui me recuperar dessa rasteira da vida. O fato de ter perdido meu filho simplesmente me destruiu. Eu já estava meio destruído quando soube que ele tinha voltado com a ex. E depois então desabei e não consegui me levantar. Mesmo que ele não quisesse me assumir, mesmo que ele tivesse preferido ficar com a Leia para salvar o seu casamento, eu acho que não estaria tão derrotada. Eu acho que eu não estaria tão perdida, porque pelo menos teria um pedacinho dele aqui comigo. Infelizmente, agora não tenho mais nada. Perdi tudo. O homem que eu amava e o filho que trazia no ventre. Sonhei tanto com uma vida juntos, nós dois e o nosso bebê. Desde que recebi o resultado daquele teste, sonhei em ter tudo e ser feliz. E, no entanto, no fim acabei ficando sem nada. E quando eu digo sem nada, é sem nada mesmo. Sem o homem que eu amava, sem o filho que eu esperava. Não tenho mais nada. Nem mesmo esperança. Nem mesmo para acalentar esse pobre coração. A ilusão de que possa ser feliz algum dia.